Bom pessoal, estamos de volta aqui à programação normal dos vídeos aqui no Instagram e no YouTube, gravando esse vídeo aqui pela segunda vez, sim, a primeira vez que eu gravei, eu esqueci de configurar o microfone, então eu fiquei aqui falando sozinho e no final até gerou esse atraso aí que vocês estão vendo, esse vídeo saindo na sexta, mas tudo certo, estamos aqui de volta, isso importa, no novo layout. Digam aí o que vocês acharam, né? Tentei deixar as coisas mais clean aqui, mais claras, para vocês terem mais facilidade na hora de entender aqui a aula, dei um pouquinho mais de zoom. Eu acho que ficou bem bacana e vocês me digam aí o que acharam, né? Sempre fazendo da melhor forma para vocês poderem entender cada vez mais o conteúdo. O vídeo de hoje vai dar bastante trabalho e sim, o título do vídeo é Trabalho na Física. A gente já entendeu o que são as forças e como elas agem, como elas geram acelerações nos corpos, e agora a gente vai entender que essa força ela vai gerar trabalho no meu corpo. A gente vai entender o que é o trabalho e como que a gente pode calcular ele e também quais situações essa força exerce ou não trabalho sobre um corpo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, então vamos lá. A definição formal de trabalho na física, que a gente pode representar esse trabalho pela letra W ou pela letra grega tau, ela é dada por força vezes o deslocamento. Tem um ponto interessante aqui, a força ela é uma grandeza vetorial, o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Todavia, o trabalho é uma grandeza escalar. Então, lembrem-se disso, o trabalho é uma grandeza escalar. O trabalho, então, ele é definido como sendo a multiplicação desses dois vetores aqui, o vetor força vezes o vetor deslocamento. Pois bem, como eu disse, o trabalho ele é uma grandeza escalar e como toda grandeza, tanto escalar quanto vetorial, ela necessita de uma unidade. E a unidade do trabalho, lembrando sempre que esses colchetes representam a unidade de uma certa grandeza, é o joule que a gente vai representar pela letra J maiúscula. Então, joule, se você se lembra na física, joule é a unidade de energia. E no próximo vídeo nós vamos ver como o trabalho se relaciona com as energias de um corpo. Então aqui a gente pode observar que a força ela é diretamente proporcional ao trabalho. Isso quer me dizer que se eu tenho uma força cada vez maior, eu também vou aumentar o meu trabalho. Quanto mais força, mais trabalho. Da mesma forma, ela é diretamente proporcional ao meu deslocamento. Por quanto mais distante eu empurrar um certo objeto, mais trabalho eu vou estar exercendo sobre esse objeto. Então aqui eu tenho um exemplo em que eu tenho uma força aqui na horizontal, na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita, empurrando meu corpo, gerando assim um deslocamento da esquerda para a direita no meu corpo. Então essa força aqui, como está tendo deslocamento, eu estou gerando trabalho. Importante isso aqui, se o meu deslocamento for nulo, isso aqui é zero, qualquer coisa vezes zero é zero também, o trabalho é nulo. Então se eu não tenho deslocamento, então eu não estou gerando trabalho, eu estou apenas gastando força. Pensa que você tem a missão de empurrar um piano de um lado até o outro da sala. Pensa que você está fazendo uma força muito grande, pelo menos para você é uma força muito grande. Só que um piano é uma coisa pesada e você não consegue empurrar sozinho. Então você não está gerando deslocamento nesse corpo. Dessa forma, o seu trabalho está sendo nulo. Você não está realizando o trabalho que você deveria fazer. Nós podemos expandir esses vetores aqui como sendo o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes cosseno do ângulo θ. Esse ângulo θ é o ângulo feito entre a minha força e o meu deslocamento. Então aqui eu tenho um ângulo θ. Pois bem, vamos analisar um pouquinho esse ângulo agora. Esse ângulo θ é o ângulo entre a minha força e o meu deslocamento. Cosseno desse ângulo θ, ele pode assumir dois extremos. Ou ele pode ser 0, ou ele pode ser o valor 1. Em módulo, né, sendo menos 1 ou 1, mas em módulo eu tenho os limites entre o 0 e o 1. E quando que o cosseno de um ângulo ele é igual a 0? Que ângulo que me dá um cosseno igual a 0? O ângulo que me dá o cosseno igual a 0. Então, cosseno de θ é igual a 0 se e somente se o θ for igual a 90 graus ou 270 graus. Que situação é essa em que eu tenho um ângulo de 90 ou eu tenho 270 graus? Essa situação aqui, eu teria uma força que ela é perpendicular ao meu deslocamento. Então se eu estou exercendo uma força perpendicular ao meu deslocamento, eu vou ter um ângulo de 90 graus, consequentemente eu tenho um cosseno desse ângulo sendo zero, consequentemente eu tenho um trabalho nulo. Então forças perpendiculares não produzem trabalho sobre o meu corpo. De novo, forças perpendiculares, força perpendicular ao deslocamento, não gera trabalho sobre o meu corpo. Faz sentido pensar que, se você está num cabo de guerra com vários colegas da sua turma e você começa a empurrar o cabo não mais na direção que você precisava empurrar, mas para cima, você não está favorecendo o trabalho da sua equipe.
certo? Então você não está gerando trabalho, certo? Vamos fazer essa analogia, claro que fisicamente isso é mais complexo, mas a gente pode fazer essa analogia. Se você está exercendo uma força perpendicular, você não está favorecendo ou se opondo ao meu deslocamento. Então você está simplesmente mandando uma força que nada tem a ver com o seu deslocamento. Se o seu deslocamento estava na horizontal, sua força está na vertical, essa força na vertical não favorece o deslocamento, portanto não produz trabalho. Da mesma forma, como eu disse, eu tenho outro extremo em que eu tenho o cosseno sendo 1. Então, cosseno de θ ele vai ser igual a 1 se e somente se o meu θ for igual a 0 graus ou 360 graus. E o cosseno de θ vai ser igual a menos 1 se e somente se o meu θ for igual a 180 graus. Isso quer me dizer que meu trabalho ele vai ser máximo, ou seja, o meu valor máximo aqui que é 1, quando eu tenho uma força que ela está na mesma direção do meu deslocamento. Dessa forma, o ângulo entre a força aqui e o deslocamento é 0 graus, certo? Eu não tenho inclinação da força em relação ao meu deslocamento. Seria esse caso aqui de cima. Então, quando a força e o deslocamento estão na mesma direção, no mesmo sentido, eu tenho aqui o cosseno sendo 1, certo? Porque esse ângulo é 0. E, portanto, o trabalho é máximo. Trabalho máximo quando a força e o deslocamento formam um ângulo de 0 ou 360 graus, que são ângulos coincidentes. E eu também tenho o outro oposto. Em módulo, esse trabalho também vai ser máximo, mas agora com sinal negativo, quando o ângulo é de 180 graus. Nesse caso aqui, eu tenho uma força que está apontando uma direção e um deslocamento contrário. Então aqui eu teria que esse cosseno é negativo, logo o trabalho seria negativo, certo? E com módulo máximo, porque esse cosseno ele assume valor 1 em módulo, certo? O módulo do meu cosseno ele está sempre entre 0 e 1, e como eu estou aqui assumindo um valor extremo que é 1, então o meu trabalho vai ser máximo quando eu tenho um ângulo de 0 ou 360 graus, ou seja, eles estão no mesmo sentido, aqui na mesma direção, ou quando eles são opostos. Só relembrando aqui então, se o meu ângulo é 90 graus, ou seja, se a minha força e meu deslocamento são perpendiculares, eu tenho um trabalho nulo sobre o meu corpo. Se a minha força e o meu deslocamento possuem um ângulo de 0 graus ou 360 graus, ou seja, elas estão na mesma direção, eu tenho o meu trabalho máximo. Quando eu tenho uma força aqui que ela está com um certo ângulo alfa aqui qualquer, em relação à minha horizontal, lembrando de decomposição de vetores, eu teria aqui a componente x e aqui a componente y. Se eu tivesse um deslocamento aqui na minha horizontal, perceba que a componente x está na direção do meu deslocamento, ela vai produzir trabalho. Já a minha componente y ela está perpendicular ao meu deslocamento. Se a gente fizesse ele separadinho aqui, eu teria fy para cima e o meu deslocamento aqui na horizontal, ângulo de 90 graus. Como a gente viu, se eu tenho um ângulo de 90 graus, o cosseno vai ser 0 e, portanto, o trabalho é nulo. Fazendo um apanhado geral aqui, então, o trabalho vai ser positivo. Se eu tiver a força e o meu deslocamento no mesmo sentido, eu vou ter um trabalho negativo se a minha força e o meu deslocamento estiverem sentidos opostos, e o meu trabalho ele vai ser nulo se a minha força ela for perpendicular ao meu deslocamento, ou seja, formar um ângulo de 90 graus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre o conceito de trabalho na física. Na próxima aula nós vamos relacionar esse trabalho com as energias, o que vai facilitar bastante os nossos cálculos durante os exercícios. Se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você de alguma forma, não deixe de deixar o seu coraçãozinho aqui embaixo, compartilhar com seus amigos que você acha que também podem se aproveitar desse conteúdo. Lembra sempre que toda terça tem resumo novo aqui no perfil do Instagram e toda quinta tem vídeo novo no YouTube e também no Instagram. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!